Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Amém. Pastor Alexandre, gostaria de pedir ao Senhor para orar pelo pastor Marcelo Zuquerato. Amém. Meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos orar pelo preletor. E após a oração, permaneça em pé, por favor, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos, estenda suas mãos. Querido Deus, Pai eterno, que está teu filho, pastor Marcelo Zuquerato, e nós te pedimos em nome de Jesus, que nesta noite ele venha ser um instrumento em tuas mãos, venha ser um canal de bênção entre o céu e a terra. Usa ele mais uma vez, assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui novamente para juntos cultuarmos ao Senhor Deus do céu. Desde já eu agradeço o convite formalizado pelo Douglas. Muito obrigado, querido. E também com, é claro, a anuência dos pastores que aqui estão. Pastor Misael representando a DEPOC, glória a Deus, e na pessoa do pastor presidente, Deus abençoe. E o pastor Alexandre, que Deus nos dá também e nos concede o prazer de conhecê-lo. Deus abençoe o Senhor, no nome de Jesus. Os demais queridos que aqui estão, receba o meu abraço também, fraternal, no nome de Jesus, pessoas queridas e amigas que aqui estão. E eu, sem mais delongas, eu não posso deixar de apresentar também a minha esposa, que está comigo nesta feita, irmã Magali. Louvado seja Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, e quero dizer e informá-los que serei fiel a ela. Vocês escolheram um texto um tanto quanto maravilhoso, um texto que verdadeiramente dá prazer em debruçar e pensar aqui nesta noite. E conforme o Espírito Santo nos conceder nesta noite, eu quero falar baseado em 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 20, sobre o tema: jovens, fostes comprados para uma missão. Jovens, fostes comprados para uma missão. Glória! Então vamos ao texto, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Deus seja louvado. Ele é lindo, glória. Também o Jairinho que está aí, este profissional, Deus abençoe, que nos deixa bonito na foto. Glória a Deus, que coisa boa. Os amados encontraram? Diga amém. Iniciaremos no verso 17. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, aí está a missão, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, queridos? Pode tomar os seus assentos. O meu muito obrigado. Queridos do coração de Deus e também do meu coração, nesta noite nós estamos participando deste pré-congresso e também quero parabenizá-los por este feito, não é?
Aqui é a quarta região, quarto setor. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Eu sei que há um custo, tanto físico, material e espiritual. Entenda, quando iremos realizar uma festa, ela tem que ser direcionada a Deus. E nós sentimos isso em vocês. Aquele que vai pregar, nós sentimos se oraram, se jejuaram, se buscaram, se estão exatamente em conexão, totalmente deleitados na presença de Deus. E nós já sentimos isso. Que Deus eterno continue os ajudando a ser desta forma, diferentes, autênticos, para que cada dia vós outros possam ser frutíferos na obra do Senhor. Glória ao eterno Deus. E eu sei que toda a liderança empenhada, amados e queridos, dentro deste propósito, a fim de levar jovens aos pés de Cristo, a entender a razão, oh glória, razão primordial para que o Senhor o chamou. E eu sei, dentro deste tempo que estamos vivendo, o quanto é desafiante, mas o Senhor é bom, o Senhor estende as tuas mãos, o Senhor fortalece, o Senhor dá graça, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá unção, que é a capacitação para fazer exatamente isto. Glória. E quero dizer aos queridos que aqui estão, não faltará da parte de Deus a sua ajuda. Oramanda canda labai aramantu que mina séria. Glória ao Deus eterno. Dito estas palavras, então entramos no texto sagrado, escolhido por todos vocês, ao qual estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, registrado na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos, amados e queridos irmãos, que Paulo é o autor desta carta, e vemos que Paulo ele está escrevendo estando na cidade de Éfeso, mais ou menos 55, 56 depois de Cristo, sendo auxiliado por Sóstenes. Quem era Sóstenes? Aquele principal da sinagoga, junto a Crispo, que ele ganhou lá dentro de Corinto, já no primeiro dia da sua conversão de Sóstenes, ele passou, amados e queridos, por uma perseguição, mas foi fiel, não a Paulo, mas a Cristo Jesus, a quem Paulo estava pregando, e ele teve o prazer de estar auxiliando Paulo. Entendemos que Paulo, ele vai descobrir e vai, irmãos amados e queridos, levantar, alencar esta igreja lá na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele gasta cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, naquela cidade. Paulo está sendo influenciado pelo poder, a unção, a glória, a autoridade, a chamada, a vocação de Cristo Jesus. E é exatamente por isso que Paulo não deixou a cidade de Corinto. Amados e queridos, ele passou por provas, não somente com judeus, mas também com todos os gregos que ali estavam. Nós sabemos que Corinto era uma grande metrópole naquela ocasião, e existia exatamente, uma cidade
portuária e existiam imigrantes que entravam e saíam de Corinto. Por isso podemos entender o quanto era complexo aquela igreja, uma igreja que recebia pessoas oriundas de outras culturas e com ela trazia para dentro da igreja. E aqui está, meus irmãos, a razão pela qual Paulo ele escreve aquela igreja. Paulo está na cidade de Éfeso, recebendo informação da casa de Cloe. A Bíblia diz, amados, que eles foram para Éfeso para trazer a Paulo informações acerca daquela igreja, como ela estava indo, se ela estava indo andando, trilhando dentro daquilo que Paulo, pelo Espírito do Eterno Cristo, deu ali àquela igreja instruções, amados, que se fazia necessário e que compõe todo o contexto do cristianismo. E é por isso que Paulo, na primeira carta, ele vai escrever corrigindo a igreja. Vemos isso desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11, ele corrigindo a igreja, trazendo a igreja exatamente no local em que Deus, o Senhor, Ele estabeleceu. Estou sentindo já uma glória, uma graça do Eterno, porque esta é a verdade. Nós apenas administramos e governamos, mas o dono dela continua Cristo. É por isso que Paulo dizia: eu não vim segundo as minhas palavras de persuasões humanas, querendo trazer vocês para mim, não. Eu estou guardando vocês como uma virgem ataviada a Cristo nosso Senhor. Que delícia! Paulo tinha o prazer, então, ainda distante, meus irmãos, mas trazendo para aquela igreja a correção, para que eles não saíssem do molde que o eterno Deus estabeleceu. Escute, isto é muito forte, porque o texto que vocês escolheram é de teor exortativo, e eu serei fiel ao texto. Paulo então está escrevendo esta carta, corrigindo aquela igreja. Logo, a partir do capítulo 11, Paulo vai escrever sobre doutrinas, sobre regras a ser implantada naquela igreja. E amados e queridos irmãos, faz-se necessário lembrar que uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é acerca da ressurreição de mortos, ele escreve no capítulo de número 15, derrubando toda a tese dos fariseus, saduceus, e trazendo a lume que Cristo Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Que delícia! Mas, amados, no texto do capítulo 6, entendemos que todo capítulo é exortativo. Todo o capítulo que Paulo está escrevendo a esta igreja é de cunho exortativo. E o que Paulo está corrigindo? A demanda entre os irmãos. Escute isso, que coisa tremenda. O que havia, irmãos, era o escândalo. Agora a igreja com demanda, um irmão contra outro, ia levar ao juiz que era ímpio. Para que isto? Paulo está dizendo, não há uma necessidade para isto. Abrindo parênteses, meus irmãos, dá para avaliar uma igreja quando ela é carnal e quando ela é espiritual. Quando ela é carnal, ela busca, irmãos, meios humanos. Quando ela é espiritual, ela sempre busca meios espirituais, divinos e eternos. O que Paulo queria corrigir, isto não significa que nós não devemos ir procurar os nossos direitos diante da justiça estabelecida no nosso país.
O que Paulo está deixando bem claro, que é necessário ter, amados e queridos, um espírito de compaixão, jogar por terra, ai Jesus, que delícia, a carnalidade, o homem carnal, que eles já foram sepultados com Cristo Jesus, e foi ressuscitado numa nova criatura, por isso eles tinham que ter uma mente espiritual aberta. Se há um irmão que deve para outro irmão, que fez alguma coisa contra outro irmão, que não buscasse primariamente as coisas do homem, mas sim que resolvesse dentro do contexto da igreja, ao qual o Senhor levantou pessoas capacitadas. Ele até adverte: será que entre vocês não existe alguém capacitado para intervir, mediar, harmonizar com o amor cristão? Que delícia! Todas estas coisas, graças a Deus, irmãos, que hoje não já existe mais isso, não é verdade? Eu estou sendo um pouco irônico, mas na verdade é um pouco de atenção que eu quero te chamar. Vale bem a pena nós vivermos o amor e não só falar dele. Viver a compaixão e não só falar dela. Epa! Era surabacanto nubricalamandacanda labachandarabahai. Porque todos que estão aqui, a partir de mim, não fomos somente, irmãos, chamados para crer na palavra. E se eu creio na palavra, eu tenho que viver a palavra na sua. Está entendendo o que Paulo está falando aqui? Olha, ele começa alguns versículos. Olha isso daqui, 1 e 2. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro irmão, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ai, que delícia! Não sabeis vós que os santos andam em julgar o mundo? Não, valia um glória a Deus de você pular da cadeira. Paulo está falando aqui que quando nós aceitamos a Cristo e estamos vivendo com Ele, e seremos arrebatados, galardoados, um dia voltaremos com Ele, mas não nessa forma que somos, com o corpo glorificado. Haja vista que no tribunal de Cristo, quando formos compensados ou recompensados pelo Senhor pelo trabalho prestado, no milênio fará a diferença exatamente aí, porque Cristo Jesus vai nos colocar devidamente no seu devido lugar, para reinar com Ele e depois nós iremos julgar não só o mundo, mas também os anjos. Valia glória a Deus, mas tudo bem. E é aqui que está. Paulo está cobrando da igreja. Vocês não têm condição para fazer isso? Procurar primeiro os meios humanos e deixá-los, os santos, ou seja, os irmãos, que buscam os meios divinos. Paulo, amados e queridos, ele está corrigindo os defeitos daquela igreja, porque a igreja, graças a Deus, não tem defeito. Eita! Eu tenho um conceito acerca de natureza humana. Eu, pastor Marcelo, tenho um conceito definido sobre natureza humana, e eu não pego a natureza humana como álibi para me viver numa vida contrária à vontade de Deus, e colocar sempre a minha fraqueza. Eu sou fraco. Não, o que eu faço é recobrar de mim, não vou recobrar do irmão, não sou juiz. Eu vou olhar para mim e melhorar para a sebre como a nácia.
E por quê? Porque eu tenho essa esperança. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 3, ele diz: aquele que tem nele, no Cristo vivo, esta é a esperança de um dia subir, purifica a si mesmo. Como ele é puro, rabacalacéria. Se nós ficar olhando no irmão do lado, no outro e computando erro, nós somos meramente hipócritas. O que você está fazendo para melhorar a vida desse irmão, irmão? Eita, Jesus! Está orando por ele, está fazendo sombra sobre ele. Alabaiaramanto que me liga darabachúria. Ou fica só dizendo: ele faz isso, aquele faz aquilo, aquele. Ela badacere cantará. O que vai acontecer com você, meu irmão, é desastroso. Você vai criar dentro de si um mal-estar tão grande e vai repelir as coisas de Deus, vai se tornar sem graça, porque você não vai receber a graça de Deus. Você está preocupado com os outros, aleluia. E o que vai acontecer? Você vai cair da fé. Essa logística. Porque eu não sou mero pregador, eu sou pastor de igreja e eu sei o que é isso. Faço isso há muitos anos. Agora veja, se você entender que a igreja compõe de membros. Meu Deus do céu! Terra, dura, camar, elimina sé. E esses membros é de uma natureza humana como você vai ser mais flexível. Sabe o que você vai fazer? 12 verso 2 de Hebreus: olhando para ele, autor e consumador da fé, e vai continuar na sua caminhada, e você vai chegar lá em nome de Jesus. Quantos acreditam? O que Paulo está fazendo aqui? Corrigindo. E eu me alegro tanto, pastor Misael. Eu faço gosto de ler esses versículos todas as vezes que eu pego na Bíblia. Sabe aquele momento que nós estamos no culto e de repente vem aquela inspiração? Eu olho 6 e 11, porque Paulo está falando aqui de uma coisa importantíssima, chamando a atenção daquela igreja, dizer: vocês não têm mais esta natureza, gente, aleluia. A igreja é composta de ex. Quantos podem glorificar a Deus? Se não, olha o texto, verso 11, 6 e 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo o Espírito do nosso Deus. Quando você lê os acimas, Paulo está dizendo avarento, bêbado, efeminado, aleluia, maldizente e tantas outras coisas. Mas vocês foram isto, vocês estão em Cristo e não são mais. Então assume a natureza de Cristo. Assume a natureza, o caráter, os valores espirituais e morais de Cristo. É exatamente isto que Paulo está falando. E a partir do versículo de número 12, onde tem até uma epígrafe aqui: os nossos corpos são membros de Cristo. Paulo está falando exatamente da carnalidade. Queridos, o litígio seria uma daquelas coisas. O que é litígio? É uma demanda entre duas pessoas. Queridos, que vira uma disputa. Mas Paulo logo toma, irmãos amados, o interesse de falar também acerca do corpo. E quando ele vem chamando a atenção daquele povo sobre o corpo, ele está dizendo exatamente isto: vocês já não têm mais a mesma natureza, porque o seu corpo era para o pecado, hoje é para a glória do Deus que fez.
É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo no verso de número 13, olha isso que delícia, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, ou seja, estômago, aqui barriga, Deus porém aniquilará tanto um como outros, ou seja, ambos vão ser consumidos um dia pelo bicho, isto é fato. Mas aí ele está dizendo, ora, Deus, oh glória, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo queria dizer o quê? Você, eu, individualmente somos templo do Espírito Santo. No coletivo somos igreja, no individual somos templo do... Ah, se você não se alegrar, santo, deixa eu melhorar. Você é uma casa móvel aqui neste mundo, como Pedro diz, peregrinos e forasteiros, que leva a presença do eterno e poderoso Deus de... Vai entendendo a missão até chegar no 20. É por isso que eu estou indo com cuidado, fazendo uma pequena exegese para nós entendermos isso daqui, esta mecânica que Paulo está utilizando. Que coisa linda! Aí ele diz, amados e queridos, ou não sabeis, verso de número 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Por que Paulo está falando sobre isto? Porque Corinto, sendo ela uma cidade portuária, onde entrava e migrava pessoas e saía pessoas, o que tinha ali era vários templos, e uma delas, amados e queridos, era de Afrodite, a deusa da sexualidade. E o que havia dentro daquele templo? Orgias terríveis, e era cultural. Oh Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar, porque diabo, Satanás, uma coisa que ele não é, irmão, é apressado. Ele não é perseverante. Perseverante é virtude. Ele é persistente. Então ele vai devagar. E se for chegando, irmão, e chegar no ambiente, sabe, que não tem o que tem aqui, fogo, todos os animais vão encostando. E de repente, irmãos, e está a prática. Mas aqui é o leão da tribo de Judá. Rabacalamácia. O que o povo estava fazendo? Algum dos irmãos, escute, carnais que lá estavam abrindo mão disso e querendo voltar a esta prática. Paulo está com o espírito zeloso de pastor. Ele está dizendo, ei, vocês já foram comprados, gente. Iramanto canto na cela, baracamanduraçai. Terabacomanto candaraceri, me candalabacandai. Não há necessidade de voltar às práticas antigas. Por um momento gera prazer, mas pode custar toda a eternidade sem Deus. Eu quero dizer, o nosso Deus é melhor.
que Paulo vai dizer aqui é extremamente importante, porque levando na área da prostituição, relação sexual, todos aqui de maioria é maduro e sabe o que eu estou dizendo, gera um certo prazer. E ele está falando assim: você não deve associar mais a sua vida, que gera talvez um prazer momentâneo e passageiro, o melhor está com Cristo. Eu estou parafraseando aqui o que Paulo queria dizer: o melhor está no Senhor. Porque o que junta com a meretriz se forma um corpo com meretriz. Então deixa a meretriz, una o seu corpo com o Espírito. Olha o quanto é verdade o que eu estou dizendo, verso de número 17. Verso 16 e 17: ou não sabeis o que ajunta com meretriz, faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Meu Deus do céu, que forma fantástica de convencer uma pessoa carnal para vir às águas caudalosas do Espírito Santo e entrar dentro deste rio e provar do Senhor. Olha o que ele estava dizendo: vocês devem se aproximar mais dele, viver mais íntimo com ele. Porque serão o mesmo Espírito. Verso 18: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não, irmãos amados e queridos, façam isso. Não vale a pena. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, meu Deus do céu, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aqui na minha mão, em nome de Jesus, preste atenção nisso. O Senhor está dizendo que você é templo de Deus. Não há um lugar, desde o menor, aquele santinho que está ali, faz assim com a mão, perto da porta. É, isso, desde essa idade, carrega a presença, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele está dizendo que você, como um homem carnal, constituímos uma casa que leva a pessoa do eterno dentro de nós. Se isso não for privilégio, santos, eu não sei o que é privilégio não. Glória a Deus. Aonde você vai, você carrega Deus. Ele na série, aproveitando um gancho, tem alguém que falou um dia para mim: pastor, mas o senhor fala muito do céu, quer ir para o céu, quer ir embora para o céu, tem saudade do céu. Falei: meu filho, você tem que entender que aquele que mora em nós chama Espírito Santo, é ele que está clamando dentro de nós, porque há mais de 2000 anos ele saiu de lá e nunca mais voltou, mas agora eu e você um dia seremos levados. Então ele está com saudade da casa. Só sente isso quem tem a presença. Orabala para candarabai, shurimi candarabai. Glória, 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 glória. Chegamos, verso de número 20. Paulo no 20 vai concluir esta mensagem. Vai dizer qual é a razão, qual é a missão. Erme com Manácia. É por isso que ele diz no 20: porque fostes comprados por um bom. O bom faz a diferença. Não é um preço, é bom. Eu acho que a única definição que alguém
os que estavam transliterando do grego, latim, depois português, achou aqui. Mas eu digo com muita excelência. Que bom preço é este? Sacrifício voluntário de Cristo. Permita, meus irmãos, os queridos, deixar eu ler 5 versos 7 ao 9 de Hebreus. Se você não vir as lágrimas a isto, aleluia, olha isto daqui, que delícia, que maravilha, o qual nos dias da sua carne, referindo-se a Cristo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, que era o Pai. Aleluia. Cristo foi exprimido, irmãos. Aleluia. Irmãos, ele sofreu até as últimas consequências como homem, daqui de baixo, feito desta matéria, a ponto dos seus poros capilares se romper e sair. Irmãos queridos, sangue, meu Deus, só alguém que está sob um estresse muito grande acontece isto. Mas contudo ele não voltou, contudo ele foi à frente, e me faz lembrar exatamente naquela noite, e tendo ele cantado um hino, meu Deus, aleluia, oh glória, foi desta forma, olha, espremido, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, o Pai não deixou de ouvi-lo. Quando ele diz Lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste, não é um desamparo quando nós colocamos aqui, não, exatamente não, porque ali nós temos que entender que é impossível rompimento de comunhão, de graça, de glória, de poder, aleluia, deste Deus. Não, irmãos, ele sentiu exatamente o peso, aleluia, mas Deus o ouviu e deu graça, aleluia, e é por isso que ele diz desta maneira: está consumado. Orabai Shurimikanda Labahaste terra cai, cumprindo exatamente o que está aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Para viver tem que obedecer. Que delícia. Mas olha a parte B do versículo de número 20, que nós iniciamos. Aqui está, porque ele comprou. O objetivo, os irmãos podem repetir? Glorificai, pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Não é só o homem exterior, é o homem interior. Olabacalachanda candarabahai, Oricalamanda candalabastéria. Há uma missão, porque fomos comprados para glorificar a Deus no nosso homem exterior e no nosso homem interior. Aqui consiste a missão, esse é o objetivo, a razão cabal, glória, para glorificar a Deus. Urabacandaramanducandara séria. E amados e queridos, aleluia. Então, que razão? Qual é a razão desse objetivo, desta missão? Então, queridos, é para cumprir alguns propósitos de Deus, que para nós outros é
tarefa. Aleluia, escute o que eu estou dizendo. A missão era exatamente esta: eu e você glorificar a Deus em nosso homem exterior e no nosso homem interior. Para cumprir, que razão? Quais são a razão deste objetivo? Dentro deste objetivo, há propósitos divinos de Deus, que é tarefa para nós. Então, quais são eles? Primeiro, mostrar e provar que existe a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu não sei se você vai terminar desta forma, mas eu preciso falar o que Deus colocou dentro de mim. Ora, manda candalá. Lembrando os irmãos que antes de pregar, queridos, alguém que tem responsabilidade com Deus, primeiro Deus fala com ele. Então fica tranquilo, Deus já falou comigo primeiro dentro desta mensagem. Glória ao Senhor. Mas hoje tudo está, irmãos, quase sendo banalizados. Todas as coisas estão caindo, irmão, de forma sorrateira. Meu Deus do céu, vai entrando devagar. Paulo nos avisou acerca disto, com uma nova teologia. Alguém dizendo: olha, esta hermenêutica é muito retrógrada, precisa mudar. Não precisa mudar a letra da Bíblia ou Bíblia, mas a forma de vocês é falar sobre ela, trazer a interpretação. Ora, queridos, o único intérprete, irmãos, real, fundamental, fiel das Escrituras, chama-se Espírito Santo de Deus. E quem é inflamado pelo Espírito está inflamado, e ele recebe revelação de Deus. A hermenêutica nos dá condições, ferramentas, mas a inspiração continua sendo dele. Então esta mensagem não tem jeito de mudar. Quem é, é. Quem é, exala o bom cheiro de Cristo. O ambiente está apodrecido, mas aquela pessoa quando entra, começa a fazer a diferença. O bom cheiro de Cristo começa a ser exalado. Através do que, pastor? Qual é o perfume? Não é perfume, crente. Aleluia, é atitude de obras. Glória ao Senhor. Foi por isso que ele nos chamou, Paulo dizendo aos mesmos coríntios, para boas obras. Ora, manda candalabahai. E isto está em conexão, coadunando exatamente com o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, 5 verso 16 de Mateus: para que vejam em vós as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu quero dizer em alto e bom som que ainda existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e uma boa parte nesta noite está dentro dessa casa. Deixa eu ver se estão. Olha, por gentileza, o que Paulo deixa escrito na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 12 a 15. Por gentileza, você veio para ouvir Bíblia e é isso que você está ouvindo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, que coisa linda, mas muito
quanto mais agora na minha ausência. Já pensou o nível da igreja espiritual? Nós não estamos sendo crentes por causa do pastor Paulo, é na ausência dele que nós procuramos ter bom testemunho, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, fazendo todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Lembra quando eu disse acerca da natureza humana? Alguém diz assim: pastor, mas perfeito é só Deus. Tá, mas olha aqui, o que é irrepreensível? Que não sofre repreensão? Deixa para lá, outro dia eu prego isso. Mas veja, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, meu Deus, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ah, Jesus! Orimim, derremim, cantara séria, quevia, rubicalamande, comanaga, xandarabahai. Glória a Deus! É no homem exterior, no comportamento, mas é no homem interior. Irmãos, isto fala de valores morais que nós devemos colocar em nossas obras, vida e atitude todos os dias. Alguém vê você chegando, não sei aqui se é só eu que sofri já isto daqui, mas quando estava num ambiente de trabalho, sempre existia aquelas rodinhas, irmãos, que começava a conversar coisas que é indevido e falar de algumas piadinhas, mas bastava chegar, alguém ia dizendo assim: ó, vamos parar de falar que o crente chegou. Não é o crente não, é a ação de Deus na vida. Aonde você está, você anima o ambiente. Onde você está, você preenche o ambiente com o cheiro de ora calabaravanto que meninice anda laba comanda e cantai. Continua fazendo, continua sendo, continua atuando como astros neste mundo. Glória, glória. Não é preciso sair com placa no peito, não. É necessário ter uma vida coordenada pelo Espírito de Deus. Oraia, abre a face terra, cheio, completamente dominado pelo Espírito de Deus. Quem vive dessa forma tem compromisso. Não é o ambiente que o molda. Ele se torna resiliente. Resiliência está em alta. É um comportamento da saúde mental. Você chegar lá é muito trabalho, muita tribulação, viu, irmão? Mas essa é a verdade. Mas aquele que tem o Espírito Santo já é resiliente de natureza. Ele vem, ele molda no lugar, mas ele não perde a essência. Lembra? A Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém. Está levando em 3 etapas levas de cativos. Na primeira delas vai a realeza. Dentre a realeza, eu acho extremamente interessante, se destaca 4 jovens, e a Bíblia vai mencionar sobre eles: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Coisa boa levar esse nome, não? A Bíblia diz, amados, desde quando eles entraram em Babilônia. Nós estamos dentro de Babilônia, mas Babilônia não
está dentro de nós. Blindados pelo compromisso. Termina séria. De cara, Nabucodonosor pede para Aspenaz, o oficial, tomar jovens sábios, inteligentes, que é de bom comportamento, vistosos, para colocar na administração do reino. E Aspenaz acha eles. Muda nome, mas não muda. É gostoso quando a igreja já está ligada. Muda nome, mas não muda essência. Onde você trabalha e estuda, não pode mudar isso em você. Esses valores têm que ir com você o resto da sua vida. Escute! E o que vai fazer a diferença é exatamente isso, minha filha. Este comportamento que vai agradar muitos, mas vai aborrecer também. Vai ter pós e contra. A sua vida é assim. Lema, somente, que mindra. E quero dizer que isso é evidência de uma grande chamada. E que você não pode se perder nela, filha. Não pode perder o tempo, time de Deus na tua vida. Entre, comando. É com os pés no chão e com a mente no céu. E Deus está me mostrando que Ele vai fazer você palmilhar lugares. Escute, Deus vai abrir portas e oportunidades para você. Não é amigo, escute, não é influência humana, é decisão do Eterno sobre a tua vida. Para quê, Senhor? Para que você seja o representante dele legal naquele lugar. Deus manda te dizer, minha jovem, que as oportunidades vão começar a abrir diante de ti. Não precisa ter condição financeira, é necessário ter compromisso com a eternidade. Oracalabaia, Xande, Kenderecia. O que Daniel vai fazer? Assentar no seu coração. Eu acho isso lindo. Sem influência de pai, mãe, de ninguém. A Bíblia diz que ele coloca no seu coração: não comer da comida do rei, e não beber da sua bebida. Irmãos, escute isso daqui que eu vou falar. Rejeitar um banquete dado pelo rei. Vocês imaginaram? E sabe qual foi o pedido de Daniel? Eu peço a vocês, eles deveriam passar nessa universidade, fazendo um curso de 3 anos, de quantos anos? E ele pediu para Aspenaz: provai os seus servos, 10 dias apenas, nos dê água a beber e legumes a comer. Aspenaz, estou parafraseando dentro das minhas palavras, vai me custar a cabeça, vocês vão ficar emagrecidos, vocês vão ficar raquíticos diante os demais. Prova de 10 dias, e vamos ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que em 10 dias, Aspenaz chegou lá, com um sorriso, 15 para as 3 no rosto, assim, ó, cheio, alegre, dizendo: tá diferente. E terreme, pode continuar comendo o que vocês estão comendo aí. Ao cabo de 3, chama eles e coloca os demais. É lindo isso daqui, gente. E a Bíblia diz, irmãos, que começaram a fazer perguntas, enigmas, e Deus começou a soprar. Fala assim: porque ele se preparou antes.
É aí que está. Esse é o segredo seu. É preparar antes. É ficar com Deus aqui hoje, porque o seu futuro está seguro com Ele. É Ele que vai colocar você onde é que Ele quer. A Bíblia diz, irmãos, que quando colocaram e fizeram, olha a prova. Ele é lindo, Jesus. Quando fizeram esta prova, Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar, Daniel, Azarias, Misael e Ananias se viram 10 vezes mais. Vai prestar vestibular, vão apresentar 10 vezes mais. Tá bem que você lembrou, né? Vai prestar, eu vou ter uma entrevista amanhã em tal empresa, é tantos candidatos, vai se ver 10 vezes mais. Alguém acredita em profecia aqui ou não? Então Deus está falando nessa noite para essa pleita de jovens, é 10 vezes mais o que Deus vai alabar. Você pode glorificar o Deus do céu nessa noite? 10 minutos para concluir, e eu vou concluir no nome de Jesus. Primeiro, mostrar e provar que existe diferença entre os que servem a Deus e o que não serve. Segundo, servimos a Deus como testemunhas. Escute isso que eu vou falar, meus irmãos. A razão cabal porque existe igreja é para concluir uma tarefa inacabada. Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a tarefa. Observe que essa tarefa teve o início no Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 3: como escaparemos nós de uma tão grande salvação, se não atentarmos para ela? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, iniciando a ser pregada pelo Senhor, e depois comprovada àqueles que a ouviram? Esta tarefa foi iniciada pelo Senhor. É por isso que Ele nos chamou e nos escolheu. 1 Pedro 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: vós que não ereis povo de Deus, mas hoje comprados pelo bom preço, sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas hoje alcançamos misericórdia. Louvado é o nome de Jesus. E é por isso, queridos e amados, que temos esta responsabilidade de Atos 1:8. Glória, o Senhor, sabendo, queridos, que dentro daquilo que adquirimos seria quase, irmãos, impossível realizar, ou por que não dizer quase não, é impossível realizar. É por isso que Ele nos ofereceu algo, oh glória, que vem do alto, o revestimento de poder. Ninguém é revestido de poder sem propósitos definidos de Deus. Deus, quando Ele prometeu definitivamente com propósitos claros e definidos. Vocês depois disso serão as minhas testemunhas, serão aqueles que vão levar o meu nome a todos os reis gentios sobre a terra. Glória, glória. Deus, Ele fez a sua parte. A Bíblia diz que cumprindo
aproximando-se o dia de Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa, ou por que não dizer 50 dias depois da Páscoa, a Bíblia diz que ele veio para nunca mais voltar. E o que ele está fazendo, pastor, até hoje, está nos capacitando, está nos habilitando, está movendo sobre mim, sobre você. Nós não temos condições de fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser cumprir essa tarefa na integridade, você se doa inteiramente. Homem exterior, homem interior, que seja cheio. Oramanda candalamanai, ande candalabachandarabahai, uracalamande condarabahai. Os irmãos que me perdoam em dizer uma coisa aqui: se alguém pensa que é capaz de fazer alguma coisa sem o Espírito Santo, você é um pobre, você é um miserável, você, aleluia, não ainda é filho de Deus, porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura, e o que Ele nos oferece é aquilo que nos capacita, nos habilita. Oh glória, oh glória. Agora de lá para cá, eu e você tem a responsabilidade. Alguém que é cheio, alguém que tem, aleluia, ele não consegue viver dentro dos padrões deste mundo, ele não se molda nos padrões deste mundo, ele se molda nos padrões celestiais, ele se parece com Cristo. Erabacalamanda candalabachandarabahai, oracalabaracandaramandura manaceia. Oh glória, oh glória, oh glória. Entenda nesta noite, juventude querida, o que Deus pede para nós outros, para sermos cheios do seu Espírito, é santificação, é viver uma vida parada para Ele. Se não, observe comigo o que diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que diz a partir do versículo de número 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, rejeita a prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando fala seu vaso, ele está se direcionando ao vaso frágil, que é a mulher. Cada um de vós que é casado, não adultera, não se prostitua, conserva-se a si mesmo com ela. Olha, queridos, aleluia, porque verso 7, Deus nos chamou não para a imundícia, mas para a santificação. Quer mais uma? Verso 8, ele fechando, porque às vezes existe alguém dizendo: mas está pegando muito no meu pé. Escute, abre agora os ouvidos. Olha, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Alguém está cansado aqui nesta noite? Alguém está me ouvindo nesta noite? Então é o Espírito Santo, não é meramente pastor. Pastor não tem que pegar no pé, pastor tem que ensinar o caminho que se deve andar, nada mais além que isto. Não é necessário machucar, não é necessário desprezar, não é necessário, irmãos amados, tratar com indiferença. É necessário dizer assim: aqui é o caminho, é isto que Deus quer para a tua vida, é assim que Deus te quer. Glória, glória. Cumprindo isto, meus irmãos, somos vasos chamados de honra.
chamado para uso e para a obra do Senhor. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 2. Veja, queridos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para a boa obra. Quem santifica a vida é um vaso de honra, de uso para a obra do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Existe alguém aqui? Glória! Então cumpra a missão de glorificar a Deus em seu homem exterior e no seu homem interior. Terceiro e último objetivo, aleluia, ou por que não dizer propósito de Deus, que é tarefa para nós: nos colocarmos como a igreja preparada para o arrebatamento. Quantos aqui estão aguardando a volta de Cristo? Também tem o meu conceito. Eu mudei essa frase, porque quando falamos da volta de Cristo, se é volta, é regresso. Sim ou não? Mas arrebatamento nunca aconteceu, gente. Paulo vai falar em Tessalonicenses, é sobre vinda. Qual é a diferença entre vinda e volta? Não é a mesma coisa, pastor? As duas estão harmonizadas na Bíblia. No grego é a mesma coisa. Apântesis. Vai falar sobre volta de Cristo? Apântesis. Vinda como volta. Mas no prisma do contexto é diferente. Quando fala vinda, está falando de um evento que nunca aconteceu. Quando fala volta, é algo que já aconteceu. Então nós colocamos, porque aí a gente fala em duas fases. Eu parei de falar isso também. Você vai estudando, o Espírito Santo vai melhorando as coisas. Não, Jesus, para buscar a igreja, ele vai vir de uma vez. Só que ele não pisa na terra, ele para nos ares, não é nas nuvens. É nós que subiremos além das nuvens. O senhor me permita colocar o povo de pé? O senhor me dá 5 minutos? Eu vou concluir. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. O Eufrates está secando. Especialistas estão dizendo 2040 não tem água no Eufrates. A guerra de Gog e Magog contra o povo de Deus vai se dar exatamente nisso. Eles vão atravessar aquele rio, porque é o rio que corta toda a Ásia, o grande rio Eufrates. Eles atravessarão de pé. E com melhor já para a igreja. 2040, coisa boa, expectativa. E agora o que estão jogando na mídia e internet? Filme, os OVNIs, com muito poder. E tem pastor, pastor dizendo, irmão, acho que tem vida em outros planetas. Na casa de meu pai há muitas moradas, então é um universo. Se cabra é espírita, Jesus está contaminado. O que tem é anjos de Deus e anjos caídos. E eles estão trabalhando nesta atmosfera para engano das pessoas.
Agora, se tudo isso está a lume, está já colocando data, o arrebatamento está bem próximo. O arpazo de Deus, arrebatamento, tirado com grande força, rompimento, está prestes a vir. Qual é a nossa tarefa, gente? É propósito de Deus nos levar. Qual é a nossa tarefa, gente? Nos colocar na condição. Olha aqui para mim, 1 minuto. Nos colocar na condição de povo seleto, preparado. Foi para isso que Cristo te comprou. Se não, Tito 2, a partir do verso de número, eu vou iniciar no 11 e terminar no 14 e vou fechar a Bíblia. Porque a graça de Deus se há manifestado. A graça é do Senhor, não é da Senhora. Manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. É a graça que nos instrui. Quanto mais cheio de Deus, mais santificado para Ele eu vivo. Mais perto dele eu quero estar. Abacalamanda candaraia. Verso de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, comprados por bom preço, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Propósito de Deus é nos levar. Tarefa nossa é isso daqui. Onde está este povo? Eu acredito. Eu quero orar com vocês agora. Saber se alguém está aqui entre nós, do lado de fora. Ainda há lugar. As portas ainda estão abertas. Existe alguém nesta noite afastado, que é corajoso para levantar a mão, que nem aquele santo que eu tive aqui pregando, você, né? Que teve aqui no Congresso das Irmãs. Olha que lindo, eu falei que eu ia ver você assim, meu filho. Que lindo! Existe mais alguém nesta noite que está afastado e quer entrar para dentro da casa, provar o que é bom? Não existe ninguém? Que coisa boa! Você que estiver enfermo nesta noite, porque eu orei, jejuei, pedi para Deus, cura, liberta, santifica, batiza com o Espírito Santo, sem mecanismo humano, sem forçar ninguém. Coloca a mão nele, pega na mão dele, me ajuda a pregar. Essas coisas nós já estamos enfadados de ouvir. Me ajuda a pregar, fala assim com ele. Isso daí é mecanismo humano, gente. Psicologia pura. Bíblia que é bom. Palavra, quando você come, você recebe algo que é eterno, duradouro, glória. Quantos acreditam comigo que a palavra foi explanada, pregada? Coloca a mão no seu coração. Deus, Cristo vivo da minha alma, eu te amo, Senhor, e para isso estou aqui. Fui fiel à tua palavra até o fim, ó Deus. Ó Pai Celestial, e diante de nós, ó Deus eterno, está, Pai, ó Deus, estes jovens com um desafio terrível de enfrentar a oposição, Senhor, que lá fora está. Ó Deus, em meio, Senhor, ambientes, Pai, escolares, ó Deus eterno, onde eles trabalham, e vencer a carne, vencer aquilo, Senhor, que se opõe à tua vontade nas suas
vidas e eles vencerem Deus eterno. Pai querido, que esta noite, Senhor, aquilo que os teus filhos aqui adoraram, dizendo para viver somente para ti, seja verdade, seja de forma consciente, seja de forma, Senhor, que o Senhor vai tomar algum deles pela mão aqui, ó Deus, e vai fazer uma grande diferença, Pai, no município de Poços de Caldas. Ó Deus, a sabedoria, a inteligência vai tomar conta do seu intelecto de grande forma e proporção, que os homens vai ficar abismados de ver a ciência que algum desses jovens hão de ter, ó Deus. Pai, aqueles que estão comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o teu evangelho, comprometidos com a verdade, Pai, que nesta noite começa a sentir a tua glória, o teu poder, a tua unção. Aqueles que estiverem, Senhor, enfermos, começa a curar, começa a limpar, começa a batizar agora, Senhor, com o Espírito Santo. Renova cada um de nós, ó Deus, com línguas estranhas, ó Pai. Ó Deus, que desapareça o pregador, a crítica que tem contra ele, mas que agora, Pai, a tua glória invade, Senhor, a alma, a vida dos teus filhos, e eles possam sentir a tua presença gloriosa, a tua presença transformadora, a tua presença renovadora. Urabacalamanda cantalabachandaramahai. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, ó Pai, visita agora o sangue, os ossos, nervos, os tendões, ó Pai, a pele aonde estiver enfermidade, caroço, desapareça pedra, labaraquévia, urachande calavasse abacai, todo problema no fígado, na vesícula, eu te repreendo, saia deste corpo agora, toda pedra seja expelida, labara, sera, canto, erimindria da labachandaramahai. Continua ajudando a vida dos teus servos, pastores, Senhor, que estão diante deste trabalho grande, Pai. Abençoe teu filho, que nesta oportunidade está aqui no Country, Senhor, pastor Alexandre e toda a sua família, todos os obreiros do Belém, Pai, a tua igreja em Poços de Caldas, exalta e glorifica o teu nome, apareça na vida de cada um dos teus filhos, e o teu nome será adorado e glorificado, Pai, que saiamos daqui renovados pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Quantos podem dizer amém? Ao teu lado.
Aleluia.